uma avaliação aqui do conteúdo. Gente, então vamos lá, né? Física, terceiro ano, eletromagnetismo. O que é o eletromagnetismo? É a junção da eletricidade com o magnetismo, efeitos elétricos gerando efeito magnético, ou efeito magnético gerando efeitos elétricos. E isso é o que nós temos para grandes aplicações tecnológicas no mundo, né? Então, quando se descobriu muitos desses efeitos, muita coisa se fez no mundo, né? E hoje em dia a gente trabalha com essas coisas no nosso dia a dia e a gente nem sabe que tem efeitos eletromagnéticos, tá? Então, na aula passada nós falamos sobre magnetismo, nós demos a origem do magnetismo, né? O magnetismo dentro da estrutura da matéria. Nós falamos sobre o magnetismo da Terra, sobre quais são os aspectos. Nós temos um campo magnético, né? O campo magnético ele não é um polo positivo, um polo negativo, é um polo norte, um polo sul, certo? Isso aí tem que estar bem claro para vocês, assim como as outras propriedades magnéticas, tá? O que mais? Nós estudamos na semana passada também as forças magnéticas, semana retrasada, né? No final da aula eu passo para vocês ali alguns conceitos sobre forças magnéticas e algumas regras de mão, regras que nós vamos usar ainda hoje, tá? Então, na aula de hoje ainda a gente vai estudar regras de mão que servem para orientar direções de forças, né? Ou direções de campos magnéticos, ou direções de correntes elétricas, né? Já que nós estamos falando de sistemas, né, eletromagnéticos, elétricos e magnéticos, tá? Bom, então, quem tiver dificuldade no início dessa aula, ou alguns conceitos que eu vou acabar passando aqui direto, eu aconselho depois a assistir novamente a primeira aula sobre magnetismo e depois aqui voltar para tentar assistir essa aula aqui para ver se pega o pulo do gato, tá, gente? Eu vou realmente passar em algumas coisas meio que direto aqui, considerando que vocês assistiram a minha outra aula, tá? Bom, vamos lá. Gente, então a origem do campo magnético. Esse carinha aí, ó, Oersted, né? Hans Christian Oersted, né? 1777 1851. Se ele descobriu essas coisas em 1851, onde não tinha nem internet, né? E entendeu isso aqui, vocês são obrigados a entender. Essa é a minha teoria de sempre, né? Então, olha só, esse carinha aí, né? Ele estava dando uma aula de... Ele era um físico, né? Dando aula de eletricidade. E naquela época carregavam-se, né? As pessoas costumavam carregar bússolas no bolso, né? Por quê? Sei lá, por orientação, né? Assim como relógio e tal. E a bússola estava ali perto da mesa dele e ele estava montando um circuito que era constituído de pilhas, uma chave e um fio aqui, possivelmente tinha uma resistência também, né? Senão é um curto-circuito. Basicamente, o que ele fez? Ele deixou essa bússola nas proximidades desse fio e ele percebia que toda vez que ele ligava a chave, ou seja, que ele fechava o circuito e circulava uma corrente elétrica sobre esse fio, né, a bússola acabava defletindo. E como vocês viram na última aula, as bússolas elas têm ponteiros magnéticos, né, que se orientam de acordo com o campo magnético da Terra. Então, no momento que tu liga um circuito e tu desorienta a bússola, né, tu traz uma nova orientação para ela, significa que existe um novo campo magnético nas redondezas, e esse campo magnético possivelmente seja mais intenso que o da Terra, já que o campo magnético da Terra ele tem uma intensidade moderada, né? Então não é algo extraordinário. Então, um campo magnético mais intenso nas proximidades faria com que a bússola então ela se defletisse. Então era isso que se observava, né? Então, obviamente, qual foi a conclusão do Oersted, né? Começaram a se concluir que existia uma ligação entre corrente elétrica e campo magnético, né? Ou seja, que corrente elétrica poderia gerar campos magnéticos, tá? E essa é a primeira conclusão que nós temos, que é o que nós vamos chamar de lei de Ampère, né? Porque, olha só, deixa eu pegar minha folhinha aqui para não me perder nos meus tópicos. Deixa eu girar ela aqui. Que é isso, exatamente isso que nós temos, onde um fio percorrido, né? Um fio aqui, ó, ligado numa bateria, um gerador, né? Passando aqui por um condutor. Essa placa aqui é geralmente como é feito esse experimento para comprovar a origem desses campos magnéticos, né? Então, um fio percorrido numa corrente gera campo magnético. E como é que é o formato desse campo magnético? Bom, o formato desse campo magnético é um formato, como vocês estão observando aqui, ó, é um formato que num fio retilíneo como este, ele é um campo magnético que é circular. Ele é circular
nas redondezas deste fio, certo? Então nós temos linhas de campo magnético aqui, ó, mais próximas, que obviamente serão mais intensas, né? E conforme eu vou me afastando desse fio, nós teremos linhas de campo magnético menos intensas, como vocês estão observando. Bom, pessoal, e daí? E daí, o que acontece? Tá? Eu vou tentar apresentar aqui mais umas figurinhas para vocês, tá? Então, olha só. Aqui é um experimento para comprovar a existência de campos magnéticos quando fios são percorridos por correntes elétricas, né? Então, a gente observa aqui, ó, isso aqui é limalha de ferro, tá? Então, a gente pega ferro, corta em pedacinhos fininhos, extremamente finos, né? Passa a percorrer uma corrente elétrica sobre esse fio, joga a limalha de ferro de qualquer jeito aqui, e esses fios, eles se orientam, como são ferro, né? São formados de ferro. Então, o ferro, ele é um material ferromagnético, e ele consegue se orientar a partir de linhas de campo magnético. Então, o formato que ele vai ser de acordo com as linhas de campo magnético, tá? E aí vem uma questão que é mais uma regra de mão, né? Na aula passada, eu mostrei para vocês a regra de mão FBQ, né? FBQ, FBV, que é a regra de mão que nós utilizávamos para descobrir a orientação da força magnética com uma carga passando, né? Nós temos um campo externo, nós jogamos uma carga elétrica. O que vai acontecer com essa carga? Ela vai defletir, né? Ela vai defletir de acordo com uma força que pode ser dada, a direção dela, do sentido pela regra da mão. Agora, nós vamos usar uma outra regra da mão, só que agora a regra da mão direita, né? Nós usávamos antes a regra da mão esquerda. Nós vamos usar a regra da mão direita, que é para determinar o sentido do campo magnético. A orientação desse campo magnético, as linhas de campo, elas vão em direção, qual direção? Tá? Então nós temos aqui, ó, uma figura que mostra basicamente como é que a gente utiliza a regra da mão, né? Então o dedão aqui, ó, ele acompanha a direção da corrente elétrica. E os outros dedos é como se eles abraçassem o fio, e esse formato aqui de abraçar o fio é a direção e o sentido deste campo magnético. Então ele é circular, neste meu caso aqui, aí tu vai ter que vai depender da orientação que tu tá, né? Mas essa regra nos mostra a direção e sentido do campo magnético. Se a corrente está para baixo, ó, aí o dedão vai apontar para baixo e a direção e o sentido do campo magnético vão acompanhar, né, com os dedos e os outros dedos que formam a tua mão, certo? Então, a regra da mão direita é muito simples, mas ela vai ser muito usual na aula de hoje para nós, tá? Porque nós vamos ter que determinar o campo magnético, a direção e o sentido do campo magnético em várias situações. Então, dedão aponta para a corrente, os outros dedos apontam na direção e sentido do campo, tá? Beleza? E daí, pessoal, como é que nós vamos deduzir a lei de Ampère, né? Porque nós precisamos de uma ferramenta matemática que nos permita calcular o campo magnético, né? Dependendo da orientação que nós temos, tá? Então aqui são outras imagens, como vocês podem ver. Para quem não lembra, né? Se eu tenho xizinho, significa que o campo magnético está entrando no plano da folha. Se eu tenho bolinha, significa que o campo magnético está saindo do plano da folha, né? Então aqui, ó, o campo ele entrava nessa direção, ele entra nessa direção da direita aqui, e ele sai na direção da esquerda nesse formato de desenho como vocês estão vendo aqui. Uma outra situação seria analisar de cima o fio, né? Então a corrente elétrica ela está saindo do plano da folha aqui, do plano da TV de vocês aí, do monitor, e as linhas de campo magnético são linhas circulares, como vocês estão vendo aqui, ó, que tem essa direção de acordo com a lei de Ampère, né? Então, se o campo está saindo, ó, o dedão está saindo, as linhas de campo formam a direção e sentido do campo magnético, tá? Beleza, ok. O que mais? Nós precisamos, então, deduzir, né? Como eu falei para vocês, as linhas mais próximas de campo magnético são as linhas mais intensas. As linhas mais externas são as linhas menos intensas, né? Então, isso tem que estar constado no nosso sistema. Então, eu vou analisar um probleminha como esse aqui, ó, onde eu vou pegar uma parte deste campo magnético, né? Um determinado comprimento, certo? E a gente vai observar que nesse sistema aqui, né, o vetor campo magnético, ele é sempre tangente a essas linhas de campo magnético, certo? Então aqui, ó, vocês estão observando que se eu for desenhar o campo magnético nesse exato ponto aqui, onde vocês estão vendo ali na flechinha,
a direção e o sentido do campo ele é tangencial. Se eu pegar em outro ponto aqui, a linha de campo, o vetor campo magnético ele tem essa direção. Se eu pegar em outro ponto aqui, o vetor campo magnético tem essa direção. E assim por diante, ele é sempre tangencial. Então, se eu pegar aqui ó, um fio e fizer a tangente nesse ponto aqui, tá? O que acontece? É como se eu pudesse somar todas as contribuições, então eu vou botar aqui um somatório, de todas as contribuições desses pedacinhos de fio. Isso aqui, esse ΔL aqui é um pedaço do fio, certo? É como se eu tivesse ali peguei um pedacinho e estou analisando como é que está o vetor campo magnético naquela região, né? E o que a gente observa? A gente observa que esse pedaço de fio, né, a direção desse comprimento de fio e a direção desse campo magnético, né, a gente tem que analisar o cosseno que eles formam, tá? Eu não vou entrar no mérito de por que é um cosseno, por que é um seno, tá? Porque isso aqui teria que fazer uma análise matemática um pouco mais evoluída para... Então, no ensino médio, a gente apenas vai aceitar que é um cosseno, tá? Eu tenho um cosseno aqui do ângulo que forma entre o B, campo magnético, e o comprimento desse fiozinho, tá? Cosseno do ângulo. E isso aqui vai ser igual, né, à intensidade da minha corrente elétrica, né? A intensidade da minha corrente elétrica. Só que tem um porém aqui também. Porque nós temos uma coisa que nós devemos considerar para essa geração desse campo magnético que nós estamos ali, que nós temos devido a essa corrente elétrica, né? A corrente está gerando um campo magnético, beleza, tá? Essa foi o que o Oster percebeu, tá? Só que tem uma questão que é importante, porque o meio onde esse fio está, ele deve ser considerado. Por isso que vai aparecer uma letra grega ali, um mi, porque este mi aqui, mi, ele vai ser a permeabilidade magnética do meio. Magnética do meio. Ou seja, o meio ele interfere na maneira como é formado o campo magnético naquela região. Se eu tenho um vácuo, o campo magnético vai ser de um jeito. Se eu tenho um ar, vai ser de outro jeito. Se eu estiver na água, outro jeito, né? O campo magnético ele depende dessa constante que nós chamamos de permeabilidade magnética. Ok, tranquilo, tá? O que acontece? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou somando todos os pedacinhos de campo magnético, certo? Para obter o campo magnético total formado, a intensidade total formada nessa região, certo? Então, o que acontece? Esse somatório aqui, essa figura do somatório, eu vou precisar somar apenas as contribuições dos pedacinhos de fio, já que o campo magnético, a gente pode dizer que ele é constante em cada pedaço desse fio, ele tem a mesma intensidade. Então, se ele tem a mesma intensidade, eu posso tirar ele para fora aqui, desse somatório. Aí aqui, então, eu fico com os pedacinhos de fio que eu estou somando, olha, é um símbolo de somatório, estou somando todos os pedacinhos de fio, e o cosseno do ângulo é o cosseno de 0 graus, para esse caso aqui, quando eu estou pegando tangente, ó. Quando o campo magnético é tangencial a esse fio, isso aqui é um cosseno de 0 graus. E como vocês muito bem sabem, cosseno de 0 graus é igual a 1. Beleza? Tranquilo, né? Então, o que acontece, gente? Vou continuar aqui meu esquema, né? Ó, vezes os pedacinhos de fio, que é igual a mi vezes i. O que é isso aqui? Isso aqui é uma soma, é a soma de todas as contribuições dos pedaços de fio que nós temos aqui, quer dizer, dos pedaços de campo magnético. Estou falando fio, estou falando errado, tá, gente? É as contribuições dessas linhas de campo aqui, tá? Os comprimentos dessas linhas de campos que nós temos aqui. O que acontece, tá? Eu estou somando todas essas contribuições, mas a gente observa que isso aqui é uma circunferência. Se eu for ver e medir o comprimento dessa circunferência pelo qual essa linha de campo está atuando, né? Isso aqui é o comprimento de uma circunferência. E o comprimento de uma circunferência, você sabe quanto que vale. Vale 2π vezes o raio dessa circunferência. Então, isso aqui é igual a mi vezes i. Então, se eu somar todas as contribuições que eu tenho desses pedacinhos aqui de campo magnético, eu vou ter 2πr, porque é uma circunferência. Beleza? Que vai, obviamente, depender do raio que ela tá. Ó. Aqui vai ter um raio, aqui vai ter outro raio, né? E aqui vai ter outro raio, dependendo no ponto onde eu quero calcular esse campo magnético. Então, o que acontece? Se eu quero saber a intensidade do campo magnético gerado por uma corrente elétrica, o que eu preciso? Eu preciso do mi, da corrente, de valor de 2π, vezes o raio onde eu estou calculando esse campo magnético. E agora eu fiz aqui, fiz caquinho.
pegar uma porcaria. Deixa eu pegar uma borracha aqui. Para melhorar. Pronto. Então, olha só. A intensidade deste campo, μ vezes sobre 2π vezes R, tá? Então, essa é a intensidade do meu campo magnético. Para vocês terem uma ideia, e eu sei que vocês sabem disso, que estava na aula passada, o B a gente mede em Tesla, tá? Então, a unidade de campo magnético é o Tesla. E o μ, pessoal, esse μ, essa constante aqui, eu já vou dar o μ no vácuo, quanto que ele vale. Tá? O μ no vácuo, que é a permeabilidade magnética, que é uma constante, que geralmente a gente vai acabar utilizando, igual era o K na eletricidade, né, que dependia do meio também. Então o μ que está bem feio aqui, vou dar uma melhorada nele, escrever de uma forma mais bonita aqui. Então o μ0, ele vai ser 4 vezes π vezes 10 na menos 7. Então o valor dele, ó, 4π vezes 10 na menos 7. A unidade desse negócio aqui é uma unidade um pouquinho chatinha, é Tesla vezes metro por ampere, tá? Então, se o exercício fala que eu estou ligando um fio no vácuo, ele vai gerar um campo magnético, né? E a permeabilidade magnética dele neste meio é 4π vezes 10 na menos 7. Tranquilo? Beleza, né? Muito simples, muito fácil a gente fazer isso aqui. Vamos fazer um exercício para vocês observarem como é que pode aparecer isso para vocês na vida de vocês dentro de uma disciplina de física. O conhecimento é esse. Qual é o conhecimento? O conhecimento é que nós temos campo magnético gerado por um fio percorrido por corrente elétrica. Isso é sensacional. Pensem, antes a gente achava que magnetismo só tinha naquelas pedrinhas, ou nos ímãs de geladeira. Agora eu estou falando para vocês que nós temos campo magnético quando eu ligo um fio. Eu liguei um fio, eu estou gerando campo magnético na volta dele. E isso implica em propriedades magnéticas, né? Como, por exemplo, aproximação, né? Forças magnéticas de atração de sistemas com sistemas ferromagnéticos, tá? Então, essa é uma questão que é muito importante e tem aplicação tecnológica. Vamos lá, mas vamos com calma, tá? Então, olha só, um fio retilíneo muito longo, situado no meio de uma permeabilidade de 4π vezes 10 na menos 7, que é o vácuo, né? É percorrido por uma corrente elétrica de intensidade de 5 amperes. Considerando o fio no plano do papel, caracterize, ó, então o fio, a corrente elétrica está nessa direção. Caracterize o vetor de indução magnética no ponto P situado no plano. Cara, olha só, o ponto P já é dado o raio dele aqui, ó, 0,20 metros. Eu sei que para calcular o campo magnético, né, isso aqui é μ vezes I sobre 2π vezes o raio, certo? Então, qual é a intensidade do campo magnético ali? Vai ser 4π vezes 10 na menos 7 vezes a corrente elétrica, que é de 5 amperes, sobre, esse 5 parece 6, né? Então, para ajudar vocês aí, ó. Então, 5 sobre 2 vezes π, e esse cara aqui já está em metros, então eu não preciso transformar ele. Lembrem, unidade padrão é unidade padrão, sempre usar, tá? Então, vamos lá. O B, então, vai ficar quanto? Quanto que vai ser a intensidade do meu campo aí? Deixa eu achar, perdi minha calculadora. Ou os gatos derrubaram minha calculadora. Tá aqui. Eles derrubaram. Então, olha só. Isso aqui é 4 vezes π, expoente na menos 7. Opa. 4 expoente na menos 7. Ou por quê? 4π expoente na 7. Agora sim, tá? Vezes 5 divididos por 2 vezes π. Então, deixa eu botar aqui 2 vezes π vezes 0,2. Façam aí comigo. Essas conchinhas aqui são meio chatinhas. Isso aqui no meu não pode. Eu errei alguma coisa aqui. Espera um pouquinho. É 4 vezes π. Isso aqui expoente na menos 7. Acho que eu não botei o menos 7 aqui. 4 vezes π. Isso aqui, ó, eu vou fazer passo a passo, tá? 4 vezes π vezes 5. 62,83, tá? É que é chato na calculadora colocar o π e o exponente na menos 7, tá? Então eu vou fazer aqui primeiro 62,83, tá? Vezes 10 na menos 7. Isso aqui tá tudo multiplicando, então, certo. Vou fazer a parte de baixo, 2 vezes π.
vezes 0,2. 1,256. 1,26. Certo? Então, vamos dividir essas duas coisas, 62,83 expoente na menos 7, divididos por esse negócio aqui, vai dar um campinho magnético de torno de 5 vezes 10 na menos 6 Tesla. 5 vezes 10 na menos 6 Tesla. Ou, melhor, a gente pode dizer que isso aqui é 5 microtesla, né, de campo magnético. Então, este é meu campo magnético. Beleza. Essa é a intensidade dele. Mas a direção e o sentido desse campo? Como é que fica a direção e o sentido? Regra da mão direita. Ó, se a corrente está indo para a direita, meu dedão aponta para a direita. Então, o campo ele vai estar entrando por baixo. Ele entra por baixo, olha só meus dedos, e eles fazem a volta por cima e saem por cima do plano do papel. Então, olha só. Nesse ponto P aqui, o campo magnético ele está entrando no plano do papel. É só fazer a regra da mão direita. Tu vai ver que os dedos eles entram naquela parte de baixo ali. E aí, se tu abraçar o fio, ó, o fio tá para cá. Vai ser difícil mostrar para vocês, ó. Direção do campo, ó. Os dedos estão entrando no plano do papel. Aí eles vão fazer a volta por toda, porque é um campo circular, e eles vão sair por cima, certo? Então, a direção do campo magnético e o sentido dele significa que o campo entra por baixo, xzinho, e sai por cima, com essa intensidade de 5 microtesla, com um raio de 0,2 metros. Beleza? Tranquilo? Então, olha só, estou usando a regra da mão direita. Ela vai ser usada muitas vezes no dia de hoje. Vai ser bem difícil que eu estou na tela do computador aqui e vocês vão ter que imaginar bastante as coisas ou até fazer aí. Passam com a mão de vocês para conferir aí os resultados. Tá? Beleza. Mas a gente sabe que a vida nem sempre vai ser um fio retilíneo, né? Nós temos, por exemplo, uma espira circular. E aí, como é que vai ficar o campo magnético gerado por uma espira circular? Né? O que é uma espira? Uma espira é esse objeto metálico aqui, né, condutor, onde a gente pode fazer circular uma corrente por ele. Se eu fizer circular uma corrente num fio, a gente já sabe que o campo magnético ele é circular, né, na volta. Mas se eu tenho uma espira que já é circular, o que acontece? Regra da mão direita, olha só. Essa figurinha tá bem boa, porque tá mostrando a pessoa utilizando a regra da mão direita. Ó, o dedão acompanhando o sentido da corrente, olha os dedos. Os dedos acompanham o sentido do campo magnético. Então, é como se os dedos abraçassem essa espira e essa seria a direção do campo magnético em todos os pontos na espira. Então, a gente observa que pela regra da mão direita, em qualquer ponto que eu faça, eu vou ver que os dedos eles entram pela parte da frente da espira. Significa que o campo ele tem essa direção, como vocês estão vendo aqui, ó. Essa direção, a direção de entrar dentro da espira. Beleza? Então a gente já observa que o campo magnético, quando eu tenho uma espira, ele já tem um formato um pouquinho diferente, né? Ele é circular aqui nas bordas ele segue sendo circular, né? Como era no fio retilíneo, só que agora ele entra linearmente aqui, ó, na parte central, quase uma linha reta, como a gente está vendo ali. Beleza? Isso a gente consegue demonstrar também, ó, com limalhas de ferro, como vocês estão vendo aqui, ó. Pega um fio circular, passa uma corrente por ele, põe uma plaquinha aqui, ó, e a gente observa as limalhas de ferro formando as linhas de campo magnético, como se espera. Tranquilo? Beleza? Então aqui tem a ideia, ó. A ideia da corrente elétrica é as linhas de campo magnético, as linhas de campo magnético. Nesse caso aqui, ó, pela regra da mão direita, né? Ó, mudei o sentido da corrente elétrica. Olha só. O sentido agora tá assim. Tá olhando, tá assim. Então as linhas de campo elas vão entrar por cima, ó, os teus dedos vão entrar por cima e vão sair por baixo aqui. Ou seja, o campo magnético agora no interior, se eu mudar o sentido da corrente elétrica, ele vai estar saindo de dentro da espira. Então, mudando o sentido da corrente elétrica, eu mudo a direção e sentido do campo magnético também. Beleza? Tranquilo? E aí, como é que fica a intensidade desse campo magnético? Então, numa espira, pessoal, numa espira circular, que é esse negocinho aqui, a diferença vai ser a relação de π. Então, o campo magnético numa espira, ela vai ser μ0 vezes I. Se eu estou no vácuo, é μ0, né? Vou escrever apenas μ vezes I, para deixar algo bem genérico, sobre 2 vezes Rzão. Rzão é o raio da minha espira circular, certo? Então, o raio da espira circular é o R.
Então a intensidade deste campo magnético lá no centro da espira, óbvio, né? Porque eu estou analisando com essa distância aqui que vocês estão observando, vai ser essa relação de μ0, μ vezes I, sobre 2 vezes R. O μ, se for no vácuo, é aquele valor de 4π vezes 10 a menos 7 ainda, tá? Beleza? Tranquilo? O que mais? Olha só, eu tinha um fio, e agora eu entortei o fio. Beleza? Aconteceu isso aqui. A intensidade do campo magnético até mudou a menos de uma relação de π aqui para a gente calcular ela. Agora imagine o seguinte, que eu construa esse sistema aqui. Que eu construa uma bobina chata. O que é uma bobina chata? É pegar o fio, aquele fio reto que eu tinha, e enrolar no meu dedo aqui, por exemplo. Enrolo ele no meu dedo, retiro, eu tenho uma bobina chata. O que eu faço com essa bobina chata? Gente, mesma coisa. Se eu percorrer uma corrente elétrica nessa bobina, ela vai gerar um campo magnético no seu interior. Se essa direção aqui, como vocês estão vendo, utilizem a regra da mão direita aqui, ó. A corrente elétrica está entrando aqui desse lado, ó. Esse aqui é o fiozinho. Se eu estou analisando aqui esse fiozinho, a corrente está nessa direção. Se vocês usarem a regra da mão direita, vocês vão ver que a corrente elétrica ela vai entrar aqui pelo lado, por trás, né? E vai sair aqui pelo meio deste campo, dessa bobina circular. Ou seja, ela vai ter aquele mesmo formato, né? Aquele mesmo formato de entrando e saindo. Beleza? Então essa seria a direção e o sentido do campo magnético no interior da minha bobina. Tá? Vocês já vão ver aonde que eu vou chegar com isso aqui. Eu vou chegar num negócio sensacional, tá? E aí, pessoal, esse cara aqui, a bobina, para eu calcular o campo magnético dele, é igual calcular numa espira. Ou seja, é μ vezes I, 2 vezes R. R é o raio dessa minha espira, né? Este raio aqui, ó, o raio da espira, lembra? Só que acontece, agora eu tenho uma bobina chata, gente. Eu tenho vários fiozinhos enrolados. Então eu tenho que colocar aqui um termo que é o número de fios enrolados, porque cada fiozinho está gerando um campo magnético. Então é como se eu estivesse aumentando a intensidade do campo magnético ao colocar mais fiozinhos, mais espirinhas, certo? Se eu colocar mais espiras, eu estou aumentando a intensidade do campo magnético no interior da bobina, certo? Então a intensidade de B no interior vai depender desse N, onde esse N é o número de espiras que eu tenho no meu sistema. Número de espiras. Tá aí, ó, que bonito. Tá? Então a gente está vendo aqui que eu tenho um sistema que eu posso produzir um campo magnético extremamente intenso, né? Eu tenho fio, produzo campo magnético se eu percorrer corrente elétrica nele. Se eu começar a dobrar ele, fazer uma espira, beleza, eu tenho um campo magnético bem intenso ali no seu interior. Se eu começar a construir várias bobininhas e colocá-las acopladas de forma que a corrente elétrica circule dentro delas, circule no fio, no caso, né? Eu estou aumentando a intensidade do campo magnético. Sensacional, né? Sensacional. Daí a gente vai chegar no solenoide, né? A bobina chata, nós vamos abrir para um solenoide. O solenoide é esse cara aí, ó. É uma mola, né? Vocês estão vendo aí. Uma mola que é a bobina e o solenoide são extremamente parecidos, tá? Em seu aspecto. Só que o que a gente observa? Olha só que coisa mágica, né? Coisa bacana. Imagine o seguinte. Aqui já é a figura com o resultado deste campo magnético gerado pela corrente elétrica, tá? Olha só, então eu estou percorrendo uma corrente elétrica nesse solenoide que eu criei. Eu tenho um negócio de caderno aí, tá? Tem aquela mola de caderno. Se ela for feita de cobre e eu passar uma corrente elétrica por ela, eu tenho um solenoide. É um solenoide que eu tenho ali. E olha só que coisa sensacional, gente. Se eu passar corrente elétrica por esse negócio, pela regra da mão direita, nesse caso aqui, como vocês estão vendo aqui pela mãozinha da pessoa, né, o campo ele entra por esse lado e lá no seu interior aqui, ó, no interior da bobina, ele sai. Certo? Só que se eu colocar isso aqui várias vezes, repetir esse processo várias vezes, vai acontecer várias vezes, ó, entra e sai, entra e sai, entra e sai, gerando uma direção de campo magnético que vai ter essa direção no seu interior. No seu interior vai ter essa direção, certo? E, pessoal, significa uma coisa, tá?
a partir disso. Que o campo magnético, né, as linhas de campo magnético, essa direção do vetor aqui, ela vai significar que eu vou ter, então, lembre-se que no campo magnético eu não tenho polo sul nem polo norte, eu tenho nem polo negativo nem polo positivo, eu tenho apenas polo sul e polo norte. E eu estou construindo um sistema que vai gerar um aqui. Eu estava no eletroímã. Pronto, voltei. Acredito eu, se eu não voltar aí, vocês me avisem, tá, gente? Beleza. Tá, então a ideia aqui, ó, é que eu consegui construir um eletroímã no meu sistema. Tá? Então agora eu tenho uma barra de ímã que eu posso ligar e desligar a hora que eu quero. A hora que eu quiser, eu ligo e desligo essa barra desse ímã aqui, como vocês estão observando, tá? Essa é a ideia do meu sistema. Aqui tem uma figurinha aqui, ó, do solenoide, né, da bobina aqui, ó, com o sisteminha aqui bem fechadinho. E o que é importante aqui para analisar a intensidade do campo magnético que eu vou produzir por esse negócio, tá? O que vai depender desse campo magnético aqui produzido pelo meu solenoide? Ele vai depender da permeabilidade magnética, da corrente elétrica que eu tenho, e agora, pessoal, do comprimento desse meu solenoide. O comprimento desse solenoide ele é importante para a gente analisar a intensidade desse campo magnético e o número de espiras, o número de voltas que eu dou. Então, se eu quero saber a intensidade de um campo magnético produzido por um solenoide, eu preciso do número de voltas que eu dou, certo? O número de espiras, número de voltas do que eu enrolo esse negócio, número de voltas. E o comprimento, L, é o comprimento desse negócio. Certo? O comprimento desse meu solenoide. Ele é importante também para análise da minha intensidade do meu campo magnético. Tá? Tranquilo? Beleza? Percebemos como que nós podemos calcular campos magnéticos, então, gerados por correntes elétricas. Isso é o que nós chamamos de lei de Ampère. É uma via de duas mãos. Eletricidade, os efeitos elétricos gerando efeitos magnéticos, tá? E aí, pessoal, a aplicação, você já sabe, né? Falei para você já. Um eletroímã. Quer construir um eletroímã em casa? É simples, né? Pega um núcleo ferromagnético. Por que eu vou pegar um núcleo ferromagnético? Para intensificar a intensidade do campo magnético. Eu estou mudando ali, ó, o Mi. No momento que eu coloco um núcleo ferromagnético, eu estou mudando a permeabilidade magnética do meio. Eu estou botando um material que ele vai facilitar a intensidade, aumentar a intensidade do meu campo magnético. Tá? Então, por isso que se vocês pegarem um prego ou qualquer coisa e enrolar um fio sobre esse sistema, vocês estão produzindo um eletroímã, certo? Qual é a vantagem do eletroímã? Como eu falei para vocês, eu ligo a chavezinha, efeitos magnéticos. Desligo a chavezinha, desligo os efeitos magnéticos, né? E aí o exemplo mais comum é nos ferros velhos, né? Eu quero erguer metais, materiais ferromagnéticos, né? Ferro, etc. Esse tipo de material. Eu vou lá, ligo um sistema como esse aqui, aproximo dos metais, com ele ligado, efeitos magnéticos, gruda, né? Forças magnéticas aparecem, né? Desligo, desgruda e assim por diante, tá, gente? Tranquilo, né? Mas aí não é só isso, tá? Então, olha só, eu falei para vocês a aula ia bastante hoje. Aí vai aparecer um negócio que nós temos o seguinte. Na aula passada, a gente viu... Então, o que eu fiz agora? Eu mostrei para vocês que se eu pegar um fio corrente, a gente viu... Então, o que eu fiz agora? Eu mostrei para vocês que se eu pegar um fio percorrido por corrente, esse fio gera campo magnético. Ele vai gerar campo magnético. Agora, imagine o seguinte, que eu coloque um fio percorrido por corrente dentro de um campo magnético. Eu tenho um campo magnético externo e eu vou lá e coloco um sistema, um fio percorrido por corrente. O que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa sensacional também. Vai acontecer que este fio ele sofrerá uma força magnética. Ele sofrerá a ação de uma força magnética. Só que não é de qualquer maneira que ele vai sofrer a ação dessa força magnética, tá? A direção e o sentido dessa força magnética ela vai ser dada por mais uma regra de mão
Uma regra muito parecida com a primeira regra da primeira aula, que é a regra da mão esquerda, com os dedinhos aqui, ó, como se fosse uma pistolinha, faz uma pistolinha, e aí depois põe o dedinho aqui, ó, o dedo médio na direção perpendicular a todos os outros dedos. Tá? Como vocês estão vendo aqui. E aí, ó, como vocês estão vendo na figura, a direção de B é dada pelo indicador, a direção de I é dada pelo dedo médio, e a direção da força magnética que vai sofrer esse fio é dado pelo dedão. O que acontece? Olha só, nós temos ali, ó, façam um testezinho, vê se vai dar a mesma direção da força magnética. Apontem o dedo indicador na direção do campo magnético, apontem o dedo médio na direção da corrente elétrica e vejam para onde vai apontar a força magnética, o dedão. O dedão vai apontar na direção que este fio percorrido por corrente elétrica sentirá quando está dentro desse campo magnético. Então a ideia é a seguinte: se eu botar um campo magnético externo, pegar um fio, percorrer corrente nele, ele vai sofrer força. Vai sofrer força, ele pode se deslocar para cima ou para baixo, para um lado ou para o outro, né? Dependendo da direção da corrente e do campo magnético, tá? E aí, pessoal, como é que vai ser dado esse negócio aqui? Olha só, presta atenção. Se esse fio, a corrente está na mesma direção do campo magnético, ele não vai sofrer força. Olha só, corrente na mesma direção do campo magnético, a força é igual a zero. Zero. Se o fio está aqui com uma corrente elétrica no sentido oposto do campo magnético, força igual a zero também. Então, a força magnética dentro de um fio, ela só vai ser sentida, só vai ser observada a intensidade de força magnética sobre um fio percorrido por corrente dentro de um campo magnético quando eu tenho essa situação aqui, ó, quando eu tenho um ângulo, certo? Quando eu tenho algo formando um ângulo, como vocês estão vendo aqui, né? Ó, formando um ângulo, nesse caso aqui, de 90 graus. Nesse caso aqui, eu tenho intensidade máxima. Por quê? A força magnética vai ser uma força magnética sobre o fio. Isso aqui é no fio percorrido por corrente. Percorrido por corrente. A força magnética ela vai ser dada pela intensidade do campo magnético externo, pela intensidade do campo magnético externo, pela intensidade da corrente, porque a gente já viu que isso aqui vai gerar, corrente gera campo, então nós temos um campo externo e um campo que ele está gerando, e isso vai gerar interação de força, de atração ou repulsão, né? Vezes o comprimento desse fio que está dentro do campo magnético, vezes o seno do ângulo. O seno do ângulo que forma entre B e I, certo? Então, este ângulo é o ângulo entre B e I. É o ângulo que forma entre o campo magnético e a direção da corrente elétrica, beleza? Então, se B e I tem um ângulo de 0 graus, seno de 0 é 0, força igual a 0. Se seno de θ for igual a 90 graus, seno de 90 é igual a 1. Então, a força é máxima. Então, se eu ponho um fio perpendicularmente na direção do campo magnético, ele vai sofrer ação de uma força magnética de intensidade máxima. Se eu tenho outras situações aqui, ó, como vocês estão vendo aqui, que é o exercício que eu vou fazer agora com vocês, ó, 90 graus, e eu posso ter o fio aqui com uma intensidade de 30 graus, com um ângulo de 30 graus. O que vai acontecer? Bom, a intensidade da força magnética tem que ser intermediária. Então, vamos lá, olha só. A força magnética num fio percorrido por corrente é essa relação. BI, L, seno do ângulo. Certo? Na letra A, o que a gente observa? Que a direção da corrente e a direção do campo magnético são iguais. Então, aqui na letra A, nós temos seno de 0 graus. E seno de 0 graus é 0. Logo, a força magnética é 0. Beleza? Tranquilo, né? Na letra B, eu vou ter intensidade máxima de campo magnético. Ó, vamos ver os dados. Corrente, campo, comprimento do fio. O exercício me dá tudo, tá? Então, a força magnética vai ser B, que vale 2 vezes 10 na menos 4,
2 vezes 10 na menos 4, vezes a intensidade da corrente, que vale 2, beleza? Vezes o L, que vale 0,2, vezes o seno de 90 graus. Seno de 90 graus. Então, qual é a intensidade da força magnética? É só multiplicar esses caras aí, ó. 2 expoente na menos 4, vezes 2, vezes 0,2. Seno de 90 é 1. Isso aqui dá 80 micronewtons. 80 vezes 10 na menos 6 newtons. Ou seja, isso aqui é 80 micronewtons. Beleza? Essa é a intensidade da força magnética quando o fio está a 90 graus com o campo magnético. E a letra C? A letra C, o ângulo é de 30 graus, a mesma ideia. Então, ó, força magnética, 2 vezes 10 na menos 4, vezes 2, vezes 0,2, vezes seno de 30 graus. É como se eu pegasse o resultado da letra B e multiplicasse agora pelo seno de 30, porque antes eu estava multiplicando por 1 porque era seno de 90. Então, ó, fica 2 expoente na menos 4 vezes 2 vezes 0,2 vezes o seno de 30 graus. Isso aqui dá um valor incrível, ó. Sensacional. 40 vezes 10 na menos 6. Ou seja, isso aqui é 40 micronewtons. Beleza? Beleza? Tranquilo? Olhar simples, fácil. O que eu quero que fique na mente? Se eu botar um fio percorrido por corrente elétrica dentro de um campo magnético, vai gerar força magnética. Força significa objeto acelerado. Aplicação para isso: motor. A gente acabou de descobrir como é que funciona o motor elétrico. O motor elétrico funciona daquele jeito. Quando eu coloco um fio percorrido por corrente elétrica dentro de um campo magnético. Então eu coloco um sistema com ímãs fixos, ou posso construir eletroímãs, se eu quiser, né? Porque agora a gente sabe construir eletroímãs, né? Eu posso construir um motor sem nenhum ímã dentro dele. Eu vou lá, coloco eletroímãs, no momento que eu ligo o motor, estou gerando campo magnético. E se eu tenho uma espira como essa aqui, ó, olha o formato. Esse formato aqui não é à toa, tá? Esse formato aqui vai permitir que ele gire dentro desse eixo. Ah, como é que tu sabe que ele vai girar dentro desse eixo? É só analisar as forças envolvidas, lembram? Ó, já vou dizer para vocês que a corrente elétrica ela está entrando pelo polo positivo aqui, né? Ó, estão vendo ali o polo positivo? A direção da corrente é o polo positivo para o polo negativo. Isso aí foi uma convenção nossa, né? Então a corrente ela vem nessa direção, ela passa aqui e ela desce aqui para baixo, beleza? E volta para cá. O que a gente observa? Que quando o campo magnético e a direção da corrente elétrica estão na mesma direção e sentido, ou sentidos opostos, a força magnética é igual a zero. Então eu sei que nessa parte aqui e nessa parte aqui da minha espira, não teremos força magnética. Não teremos força magnética. Olha só que sensacional, né? A força magnética aqui nesse ponto aqui é igual a zero. Assim como nesse ponto aqui de baixo. Força magnética igual a zero. Porém, nos lados da minha espira ali, o que vai acontecer? Vai aparecer a tal da força magnética, porque eu tenho corrente a 90 graus do campo magnético. Olha a direção do campo aqui, ó. A direção do campo é essa aqui. Essa aqui é a minha direção do campo, certo? Vou até pegar uma outra caneta aqui de outra cor, ó. Essa é a direção do meu campo, beleza? Regra da mão esquerda. Vamos ver a direção da força magnética para onde vai, ó. Dedão apontando aqui, ó. Faço aí na telinha de vocês, eu não vou conseguir demonstrar aqui, ó. Dedão apontando no indicador, né? Apontando a direção do campo. O dedo médio aponta para a direção da corrente e o dedão é a direção da força magnética. Se vocês estiverem aí com o dedão para baixo, significa que vocês acertaram a regra da mão esquerda. Significa que a força magnética aqui desse lado da espira é uma força vertical e para baixo, nesse caso. Aí nós temos um problema. Se a força do outro lado da espira também der vertical e para baixo, nós temos um grande problema, porque a espira vai cair para baixo. Mas não é o que acontece, porque olha só, se eu for ver a direção e sentido da corrente elétrica, mudou. Só o sentido, né? A direção manteve igual.
dedo indicador na direção da força magnética, certo? Dedo médio na direção da corrente elétrica. Olha a força para onde está. Força para cima. Sensacional. Olha lá. Força para cima. Então eu tenho um negócio de um lado puxando para baixo e tem um negócio do outro lado puxando para cima. Isso aqui vai gerar o quê? Vai gerar um movimento, nesse sentido, um movimento de rotação naquela espira. Parabéns, nós temos um motor elétrico. Olha só que sensacional. Eu preciso de um ímã e de fio percorrido por corrente para gerar uma rotação no sistema. Óbvio que se eu aumentar ali a quantidade de espiras que eu tenho ali no meu sistema, eu vou aumentar a intensidade do meu campo magnético, né, da minha interação que eu tenho nesse meu sistema, certo? Ó, exemplo, aqui tem uma figurinha mostrando como é que fica uma força para baixo numa direção, uma força para cima no outro lado da minha bobina aqui, tá? Ó, que bonito aqui, ó. E funciona, tá, gente? Um ímã, um campo magnético, gerando aqui, ó, um fiozinho percorrido, a bateria está aqui embaixo, a corrente está chegando aqui por esses extreminhos aqui. Baita experimento, hein? Baita experimento de física aí, ó. Montar um motor elétrico. Que bacana. Aqui estão as figurinhas dos vetores que o Rechin tinha desenhado, ó, no sentido de rotação. Nós temos, então, no motor elétrico. Motor elétrico CC, de corrente contínua. Motor elétrico de corrente alternada, ele tem outro tipo de funcionamento, mas a ideia é bem parecida. Tá, bem parecido. Beleza? Tranquilo? Estamos chegando no fim, tá? Estamos chegando no fim. Então, o que a gente viu hoje? A gente viu hoje que corrente elétrica gera campo magnético. Ponto. Se eu pegar esse fio que eu gerei, que está gerando corrente elétrica, e dobrar ele, virar uma espira, né? Eu tenho uma intensidade de campo magnético no seu interior. Se eu começar a aumentar o número de espiras, eu aumento a intensidade desse campo magnético. E aí, como esse negócio que está gerando o campo magnético é a corrente elétrica, eu tenho um eletroímã. Eu tenho um sistema que eu posso ligar e desligar o seu campo magnético no seu interior. Depois eu vi que se eu pegar um fio desse e jogar dentro de um campo magnético externo, eu vou ter uma interação que vai fazer surgir uma força magnética. Certo? Isso é o que nós estamos vendo. Nós acabamos de ver nesse exato momento, tá? Aqui deixa eu fazer uma pequena anotação, que é isso aqui, tá? Beleza. Então, olha só, gente. Daí, a gente viu todas essas propriedades aí, né? Eu sei que eu estou jogando isso tudo em uma aula, é muita informação para vocês, mas já são descobertas sensacionais, tá? As contas vocês viram ali, são nada demais, vocês já fizeram coisa muito pior na disciplina de física ao longo desses 3 anos. Tá? Agora, eu vou mostrar para vocês um último efeito. Um último efeito que vai se chamar indução eletromagnética. Pensem, a natureza, ela tem um comportamento previsível, né? Por que é previsível? Se eu tenho que corrente elétrica gera campo magnético, será que o campo magnético não pode gerar corrente elétrica? Será que eu não consigo isso? Será que eu não consigo fazer o processo inverso? Já que a natureza é tão redondinha, ela consegue se conversar, né? Uma coisa faz uma... Se um negócio de um jeito faz uma coisa, será que essa coisa não pode fazer aquele negócio de um jeito? Né? Será que não dá? Essa é a ideia da indução eletromagnética. Então, olha só. Depois de ter constatado que as correntes elétricas criavam um campo magnético, os cientistas começaram a pesquisar o fenômeno inverso. Né? Vamos se ligar. Ou seja, se o campo magnético era capaz de criar correntes elétricas, né? Eu começava a pensar se os campos magnéticos eram capazes de criar correntes elétricas. Imagina que sensacional, né? E eu estaria obtendo corrente elétrica, né? Num sistema que não tinha corrente elétrica. Seria incrível, né? Em agosto de 1831, um carinha chamado Michael Faraday, olha lá, grande Michael Faraday, conseguiu provar experimentalmente que este fenômeno inverso é possível. Depois de tentativas sem sucesso de 1825, em 24 de novembro de 1831, a descoberta de Faraday foi comunicada à Royal Society, né? Então, o Faraday, ele conseguiu mostrar que é possível, a partir de campos magnéticos, produzir corrente elétrica, né? Como que é feito isso? Não é trivial, não é simples, né? Não é simples.
Aqui só algumas aplicações disso, dessa descoberta dela, né? A partir disso, nós conseguimos obter energia elétrica a partir de energia mecânica, né? Fazer a conversão de energia mecânica em energia elétrica, a partir desse princípio da indução eletromagnética de Faraday. Eu consigo pegar o movimento das quedas de uma usina hidrelétrica e transformar essa energia mecânica dela em energia elétrica a partir da indução eletromagnética. Um outro efeito aqui que está aqui, ó, os captadores de instrumentos musicais, como por exemplo de uma guitarra, utilizam o efeito da indução eletromagnética, porque esses pontinhos que nós temos aqui no captador são ímãs. São ímãs. E a vibração na corda aqui faz variar o campo magnético que tem nessas bobinas que são presas a esses ímãs. Beleza? Ó, produzindo correntes elétricas. As correntes elétricas, elas têm o formato da onda sonora que vai ser transmitida lá para a caixa de som. Certo? Essa é a ideia. Vamos ver aqui se vocês conseguem me compreender, tá? Imaginem uma coisa chamada fluxo magnético, tá? Então esse cara aqui que eu vou falar para vocês é fluxo magnético. Ele é importantíssimo para entender a indução magnética. O fluxo magnético é esse negócio aqui, tá? Imagine o seguinte, que eu tenho uma área, eu tenho uma espira, pense na espira, né? Você já sabe o que é a espira, aquele fio redondo. E este fio redondo eu jogo dentro do campo magnético. Se esse fio, ele tá assim, ó, deitado, como vocês estão observando, nenhuma linha de campo magnético atravessa essa minha espira, certo? Nenhuma linha de campo atravessa ela. Eu já vou botar o símbolo do fluxo magnético, que é o símbolo da física, olha só que bonito, é o φ, tá? O φ significa para nós, na física, fluxo magnético, tá? E também é o símbolo da física, para quem quiser conhecer. Então, o fluxo magnético, ele diz quanto dessas linhas de campo magnético conseguem atravessar uma área, certo? Conseguem atravessar uma área. Como vocês estão vendo nessa primeira situação aqui, nenhuma linha de campo atravessa a área, entra e sai pela área da minha espira. Logo, o fluxo magnético nessa situação aqui, ele é igual a zero. Beleza? Se eu girar um pouquinho mais esse meu sistema aqui, ó, girar, eu já começo a observar que eu vou ter um fluxo diferente de zero, porque algumas linhas de campo magnético conseguem adentrar essa minha espira aqui, essa minha área. Logo, o fluxo, ele muda sua intensidade. Beleza? E se todas as linhas aqui, ó, se estiver nessa posição 90 graus, um ângulo de 90 graus, entre a área e as linhas de campo magnético, eu logo observo que eu terei fluxo máximo de campo magnético. Então, aqui eu tenho fluxo máximo, porque é o máximo de linhas de campo magnético atravessam a minha espira, tá? Então, logo a gente pode convencionar, gente, que a intensidade de um fluxo magnético, a intensidade disso aqui, ela é igual à intensidade do campo, porque quanto mais intenso, maior vai ser o fluxo, igual vezes a área, porque a área vai delimitar quanto de fluxo, quantas de linhas de campo magnético estão entrando nessa minha espira, e vezes o cosseno do ângulo. Ah, por que o cosseno, professor? Por que o cosseno? Porque, cosseno do ângulo θ aqui, como vocês estão vendo, tá? Porque aqui o cosseno, no caso, aqui, desculpa, gente, aqui o cosseno vai ter, em função, vai ser esse ângulo, olha só, esse ângulo aqui, eu até posso ter induzido vocês a um erro aqui. Por isso que eu vou apagar aqui. O ângulo que nós temos aqui do cosseno é o ângulo entre o campo magnético, então aqui, ó, o θ, ele é o ângulo entre o campo magnético e o vetor normal da superfície desta espira, dessa área. O que é o vetor normal? Vocês estão vendo que tem esse Nzinho aqui, ó. Esse aqui é o vetor normal. É como se eu colocasse um vetor que sempre sai da boca dessa espira. Sempre sai ali dessa região da área da espira, né? Então, nessa situação aqui, ó, como vocês estão vendo, o vetor normal e o vetor B estão formando um ângulo de 0 graus. E o cosseno de 0 é o ângulo máximo, né? 1. Aqui, ó, o vetor normal aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus. Aqui o cosseno de 90 graus é igual a 0, certo? Então, ali nós temos fluxo
mínimo, né? Fluxo igual a zero. Beleza? Entenderam a ideia? Isso é fluxo, tá? O que o Faraday percebeu? O Faraday percebeu, gente, que não é só jogar campo magnético em um fio que eu vou produzir corrente elétrica. Não é. Não é dessa forma que funciona. Para eu fazer a produção do campo magnético, eu tenho que variar, eu preciso variar a intensidade desse campo magnético. Eu preciso fazer um processo de aproximação e de afastamento, por exemplo, daquele ímã, dentro dessa espira, para que eu consiga ter esse efeito aqui, ó. Isso aqui é um voltímetro, tá? Supor que isso aqui é um voltímetro, tá? Quando eu afasto ou eu aproximo, eu observo que o ponteirinho aqui, ó, ele deflete. Defletindo significa que apareceu ali corrente elétrica e apareceu potencial elétrico. Ou seja, eu estou produzindo não, eu estou convertendo aquilo ali, aquele campo, aquelas linhas, aquela indução magnética, aquele campo magnético está produzindo corrente elétrica. Este é o princípio do Faraday, né? Ele diz o seguinte, ó, não é só jogar o campo magnético, porque se eu deixar a barra ali dentro da espira, não acontece nada. Agora, se eu fizer um movimento de entrada e saída, aí nós temos a geração de energia. Aí nós temos o aparecimento de correntes elétricas. Essa é a ideia. Então é por isso, pessoal, que quando eu quero fazer um sistema para produzir energia, eu tenho que fazer um sistema que fique em movimento. Por isso que é importante o movimento das águas, o movimento do vento nas turbinas. Alguma coisa tem que fazer girar, porque ao girar, eu vou estar variando a intensidade do campo magnético. Aqui, olha só, isso aqui é uma bobina, ó. Uma bobina, como vocês estão vendo aqui, tá? Essa bobina está dentro desse cilindro. Esse cilindro está girando por algum motivo. Alguém está mexendo na maçaneta ali, está girando. No momento que eu girar, eu estou variando a área aqui, ó, de acordo com as linhas de campo magnético, variando o fluxo magnético. Se eu estou variando o fluxo magnético, certo? Eu vou estar produzindo corrente elétrica. Vou estar convertendo isso aqui em corrente elétrica. Essa é a ideia, tá? Então eu preciso da variação. A variação do campo magnético dentro da espira. Se a espira está girando, eu estou produzindo essa variação, certo? E aí a minha lâmpada aqui, ó, vai ligar. A lâmpada vai dar umas piscadas. E é esse o processo de produção de energia, gente. Esse é o processo de produção de energia, tá? Essa é a ideia. Eu preciso criar um fluxo de forma que seja variável dentro de um sistema com fios e bobinas, tá? Beleza? Então aqui vocês estão vendo, ó, quando eu estou aproximando, eu tenho... aí vem o que nós chamamos de lei de Lenz, tá? Porque aí que vem as confusões, que é eu que eu vou pedir para vocês, de repente, dar uma lida com mais atenção depois, tá? Que é a questão de que a variação do fluxo, ela é sempre... a corrente elétrica que vai aparecer ali na bobina, ela é sempre contrária às linhas de campo magnético. É como se ela tivesse... ela não queria que aquilo acontecesse. Então, ela produz uma corrente contrária às linhas de campo magnético que estão aparecendo aqui. Então, olha só. Se eu estou aproximando aqui, ó, qual seria a direção desse campo magnético? Pega a regra da mão direita, ó. O campo está entrando. O campo entrando são os dedos. Qual seria a direção do campo magnético que seria produzido por isso, pela regra da mão direita? Seria uma corrente no sentido contrário, que ela seria para baixo, para esse campo que está sendo produzido aqui, tá? Seria para baixo. Mas o que é produzido na espira realmente é uma corrente no sentido oposto. Sentido oposto. Então essa aí é a pegadinha do negócio, é a pega, né? A corrente produzida ela tem sempre o sentido oposto do que deveria ter. Se eu fosse usar a regra da mão direita, tá? E quando eu estou afastando, ela produz uma corrente no sentido oposto novamente, certo? Então dá esse efeito aqui, ó. Eu estou aproximando corrente nessa direção, ó, nessa direção. Eu afasto, a corrente vai lá para outra direção. Parabéns, nós estamos entendendo agora por que a corrente é alternada quando ela sai da usina hidrelétrica. E por que ela chega nas nossas casas também alternada. Porque esse processo aqui de produção de energia produz uma corrente que varia em função do tempo, como vocês estão vendo aqui. Uma hora ela está numa direção, na outra hora ela está na outra direção. Porque depende do fluxo e da direção do fluxo, certo? Beleza? Aqui.
Chegamos na lei de Faraday-Lenz, né? O que a lei de Faraday-Lenz diz para nós? Que a força eletromotriz produzida nesse sistema, ela depende, porque a força eletromotriz é o que vai gerar uma corrente elétrica, né? A gente estudou isso aí faz algum tempo. É o potencial elétrico, os volts, né? Então, os volts que eu produzo no meu sistema, no meu gerador, certo, de energia, ele depende do fluxo, da variação do fluxo. Então, olha só, é um delta do fluxo. É uma variação. Eu preciso dessa variação. E quanto mais forte for essa variação em função do tempo, maior essa energia produzida. Então, se eu fizer com bastante intensidade aquele movimento ali de aproximar e afastar a minha barra, maior será a intensidade da produção da minha energia. Por isso que eu preciso de muita água para bater lá na turbina e fazer ela girar bem rápido, para produzir bastante energia. Se eu fizer bem devagarzinho, se essa variação for demorada em função do tempo, eu vou produzir pouca energia. Certo? Tranquilo? Então a gente descobriu, gente, descobrimos que variação de fluxo gera campo, quer dizer, variação do fluxo magnético gera corrente elétrica, ou seja, nós acabamos de descobrir o princípio de funcionamento de uma usina hidrelétrica, tá? Essa é a ideia. Vamos lá, para finalizar a aula de hoje, que já está mais do que demorado, tá? Mas eu falei, já tinha avisado vocês que esse é um aulão, esse é um pouquinho mais demorado, é a última aula do semestre, a última aula do ensino médio, então vale a pena ficar um pouquinho mais aí, né, gente? Seguinte, lei de Faraday-Lenz, tá? Ó, o fluxo magnético atravessa uma espira, que está a espira, perpendicularmente ao seu plano, para o papel varia com o tempo, de acordo com a expressão. Então, nós temos uma expressão, nós temos uma função aqui, gente. Ó, uma função de 2 vezes 10 na menos 2 Tesla. Vezes tempo. O T aqui é de tempo. Tá? Então, conforme o tempo vai passando, esse fluxo magnético ele vai aumentando ali, como vocês estão vendo, tá? Porque nós temos uma influência do tempo, uma função. A resistência elétrica na espira, aqui ó, tem uma resistência de 5 ohms aqui, tá? Beleza? O que ele quer? Ele quer o gráfico do fluxo magnético em função do tempo. Então eu vou construir aqui ó, um gráfico. Deixa eu ver se eu consigo construir um gráfico decente, né? Se eu consigo escrever em linha reta aqui. Então vamos lá, ó. Deixa eu ver. Olha só. Outro nível. Aqui nós temos, então, o tempo e fluxo. Certo? Fluxo e tempo. Gente, muito simples, né? Ó, o fluxo quando o tempo igual a 1 segundo. Quando o tempo for igual a 1 segundo, nós temos 2 vezes 10 na menos 2 Tesla. Ah, eu não passei para vocês a unidade de fluxo, né? Mas a unidade de fluxo é o Weber. Eu já estava falando Tesla aqui, mas é o Weber, tá? Que é Tesla vezes metro quadrado. Então, isso aqui é o Weber, tá? Então, se vocês virem essa palavrinha Weber, não é um sapo, é a unidade de fluxo magnético, tá? Então, ó, 2 vezes 10 na menos 2 vezes 1 é 2 vezes 10 na menos 2. Se eu tenho tempo igual agora a 2 segundos, eu vou ter 4 vezes 10 na menos 2, porque é só multiplicar por 2 aqui. Se eu tenho fluxo igual a tempo igual a 3 segundos, eu vou ter 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2 vezes 10 na menos 2. E quando o fluxo igual a 4 segundos, o tempo igual a 4 segundos, eu vou ter um fluxo de 8 vezes 10 na menos 2 Weber. Tá? Então tudo aqui Weber e Weber. Tá aí, ó. Vou construir o gráfico desse negócio. Simples. Né? Cansar de construir gráfico na minha disciplina, né? 1, 2, 3, 4. Só coisa magnífica. Olha lá. Aqui o fluxo, quando é... Vou botar aqui, ó. Isso aqui é fluxo magnético vezes 10 na menos 2, tá? Vamos botar aqui a unidade que todos os valores que eu botar aqui é multiplicado por 10 na menos 2. Então aqui nós temos 2. Aqui nós vamos ter 4. Aqui nós vamos ter 6 e aqui nós vamos ter 8. É só juntar os poderes agora, ó. Junta os carinhas aqui, a gente está montando um gráfico. Parece primeiro ano do ensino médio, né? Que eu estava ensinando vocês a montar gráfico. Olha lá, ó. Vamos levar pro resto da vida isso aqui. Ano que vem, vocês na faculdade, vocês vão estar fazendo gráfico. Vão estar escrevendo o TCC de vocês vão estar montando gráfico. Vão estar trabalhando na empresa, vão estar mostrando um gráfico, tá? Então, gráfico a gente mostra em tudo que é lugar. Ou por quê?
Até desestabilizou aqui o sistema. Beleza, olha lá. Juntei os pontos. Esse aqui é o gráfico. Vamos lá, construir o gráfico de fluxo magnético em função do tempo. Tá aí, ó, bonitão, né? Ele pergunta na letra B a força eletromotriz induzida no circuito. Qual é a força eletromotriz? Quantos volts eu estou produzindo ao variar o fluxo magnético nessa espira em função do tempo, né? Então, na letra B, eu vou usar a lei de Faraday-Lenz, menos ΔΦ sobre ΔT, certo? Então, aqui, ó, vamos supor um intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo de 4 segundos. Vou pegar todo esse intervalo. Quanto de energia, quanta FEM foi produzida aqui? Então, a FEM vai ser menos. Qual é a variação final? A final é 8. 8 vezes 10 na menos 2, menos a 1 segundo, 4 vezes 10, opa, 2 vezes 10, borracha, 2 vezes 10 na menos 2, divididos por quanto? É o intervalo de tempo, 4 menos 1. É o intervalo de tempo que eu estou pegando, 4 menos 1 segundo. Quanto que deu aqui? 6 vezes 10 na menos 2 sobre 3. Quanto de energia eu produzi, gente? Olha lá. 6 divididos por 3 dá 2. 2 vezes 10 na menos 2 volts. Então, a FEM produzida por essa variação de fluxo aqui foi 10 vezes 10 na menos 2 volts de energia. Tá? Ele está perguntando o sentido da corrente elétrica no circuito. Vamos lá. Ó. Olha ali a direção do fluxo. Olha a direção do fluxo, não, do campo magnético. Ele está entrando para dentro da página. Se eu usar a regra da mão direita, com este campo entrando ali, ó, a direção da corrente elétrica, tá? Como vocês estão vendo ali, ó, ele está entrando para dentro, tá? Então, a direção, se eu fosse usar aqui, ó, dentro ali do meu sistema, a corrente entrando, ela tem que ser, ó, direção do dedão. Direção do dedão. Pega a parte interior, do interior da bobina, tá? Foca no interior da bobina. No interior da bobina, o campo magnético está entrando, e aí a direção do campo ali, ó, seria esse, tá? Seria, naturalmente, esse seria o sentido da corrente elétrica se tu usar a regra da mão direita. Porém, a gente viu que pela regra de Lenz, o sentido que vale mesmo é o contrário desse, né? Essa que é a pegadinha do malandro. Então, na pegadinha do malandro, a gente observou que o verdadeiro sentido é o sentido contrário que a gente está observando. Então, esse aqui é o verdadeiro sentido da corrente elétrica, e a corrente elétrica, então, ela vai vir aqui, assim, ó, nessa direção, tá? Em vermelho. Em vermelho é o correto. Em azul é o que eu usaria com a regra da mão direita, tá? Beleza. E a letra D? A intensidade dessa corrente. Qual é a intensidade dessa corrente? Meus queridos, corrente é volt sobre resistência. Né? A gente aprendeu durante 6 meses, nós estávamos falando sobre isso. Se eu tenho 2 vezes 10 na menos 2 de volt sobre a minha resistência, que é 5, 5 ohms, qual é a corrente que eu vou ter? Faz aí. 2 expoente na menos 2 dividido por 5, isso aqui é 4 miliamperes. Então, eu produzi 4 miliamperes com esse fluxo variado que nós temos ali. Beleza, é isso. Fechou o brick. Fechou a tampa a tampa do esgoto. Esgoto não, né? Do conhecimento. Botamos a tampa no conhecimento e fechamos o conteúdo da disciplina de física, gente. Tá? Eu vou dar depois mais alguns exercícios para vocês treinarem, né? Para vocês não chegarem crus, totalmente crus na avaliação, tá? Eu vou disponibilizar aqui para vocês também esses slides, como é de praxe, essa videoaula também. Vou editar aquele corte ali, no momento que meus gatos me derrubaram da internet aqui, tá? E é isso, gente, tá? Disciplina de física acaba nesse exato momento. Para alguns vai ser a última vez que vai ver física na sua vida. Para outros, vai ser o início da física, né? Porque muitos de vocês podem fazer alguns cursos que são de exatas. Ou alguns outros vão ver física ainda, porque vão fazer um curso que tem ciência no meio. Se tem ciência no meio, vai ter a disciplina de física, pode ter certeza, né? Então, eu espero que tenha ficado alguma coisa para vocês de conhecimento. Acredito eu que sim, tá? Foi um prazer ter vocês como alunos.